vida aqui na terra é uma vida de exercício na fé, de exercício na confiança, de proximidade, de retorno à presença de Deus. A nossa vida aqui na terra, depois da queda de Adão, é uma caminhada de retorno ao paraíso, de retorno ao encontro de Deus, à palavra de Deus. O homem ao pecar, ele se distanciou, se afastou de Deus, e por isso, expulso do jardim, distante de Deus, criou um monte de problemas e dificuldades que hoje ele precisa enfrentar e vencer para um caminho de volta. Então nós temos uma caminhada de volta para Deus, e esse caminho é Cristo, é a obediência à palavra, os ensinamentos de Deus. E essa vida ela não funciona sem esses desafios, nós não vencemos sem a nossa oração. Foi ministrada aqui no culto passado a palavra sobre oração. Ali nós lemos no capítulo 42 de Jó, a oração de Jó pelos seus amigos. E nós vimos ali a importância que tem a oração, e nós entendemos ali que a oração pode mudar a vida, transformar a vida, porque Jó teve a sua vida mudada depois que ele orou pelos seus amigos. A vida dele mudou e a vida dos amigos deles também mudou, porque os amigos deles iam ser castigados, iam ser corrigidos por Deus, e foram perdoados, foram poupados da ira de Deus através da oração de misericórdia de Jó por eles. Então muitas pessoas às vezes são castigadas porque deixamos de exercer o amor através das orações. Muitas vezes pessoas deixam de ser impactadas, transformadas por falta de mais orações. Então nós precisamos entender o poder disso, a força que tem as nossas orações. Nós vimos ali que as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas à nossa volta podem ser transformadas, e se elas são transformadas, a nossa vida é transformada, porque o vizinho deixou de ser chato, porque o vizinho deixou de ser perturbador, porque o patrão no serviço deixou de perseguir, de ser afrontoso, de ser assediador, de ser um mau caráter, de ser um mau pagador, e nossa vida começa a mudar, porque as pessoas à nossa volta começam a ser melhores. Temos vizinhança melhores, professores melhores. Então nós vemos os benefícios que trazem a nossa oração pelas pessoas à nossa volta. Então nós entendemos o nosso dever de exercer o nosso poder no mundo espiritual, causando transformação. Nós mudamos as coisas, as situações através da nossa oração. Nós movemos o céu ao nosso favor, e vidas podem ser restauradas, a nossa paz pode ser restaurada. Porque, como eu disse, se a nossa vizinhança é boa, a nossa paz é boa. Se a nossa vizinhança é ruim, então nós precisamos tomar essa postura. Então não adianta o crente, nós aqui já ministramos, o crente precisa disso. Parece até um jargão da igreja falar que muita oração, muito poder, mas não é um jargão, é uma verdade espiritual. Porque quando nós oramos muito, muita oração, ela move muito no céu, ela produz muito no mundo espiritual, ela gera muita coisa no mundo espiritual. Então muita oração, muita mudança, muito movimento no mundo espiritual, muito trabalho a favor daquilo em que nós oramos. Cada oração, nós já falamos aqui várias vezes, é um tijolinho que nós construímos para poder cercar, estruturar uma casa, construir a nossa casa, proteger. São muros que levantamos, são barreiras que o diabo não consegue transpor. Ele ia tocar e não consegue tocar, porque as suas orações a favor daquela vida fazem com que ela, mesmo longe da presença de Deus, a misericórdia e os anjos protejam aquela pessoa, a pedido de um filho que orou, a pedido de uma oração do justo a favor de uma vida. Então quando entendemos isso, nós começamos a quebrar barreiras no mundo espiritual, nós começamos a saquear o inferno, impedir a ação do diabo, desfazer obras do diabo, porque as nossas orações começam a mover. Mas batalhas se levantam, a vida se torna agitada, o inimigo trabalha isso para que a gente perca esse tempo, para que a gente pare de fazer isso, porque quanto menos você ora, menos ação acontece no mundo espiritual em prol daquilo. Então quanto menos você batalha, quanto menos você levanta, quanto menos você apresenta, menos combustível tem os anjos do Senhor para trabalharem a favor de algo. Então se nós queremos grandes mudanças, nós precisamos investir, mas o mundo moderno nos cerca para que a gente não tenha tempo para isso. O celular tenta roubar o nosso tempo, muitas coisas tentam se levantar, no trabalho, na mídia, muita coisa tenta tirar a nossa paz. E é nesses momentos que nós mais precisamos voltar a mente ao Senhor, voltar o nosso tempo no Senhor
e buscar mais ainda da presença de Deus. Sabemos que os dias são maus, estão aí muitas coisas se levantando, e é aí que nós precisamos intensificar a nossa batalha. É as nossas orações que nos mantêm de pé, porque elas são força, porque quando estamos em oração diante de Deus, somos sustentados pelo Espírito Santo, somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Quantas mensagens eu recebi, inclusive essa eu recebi em oração. Eu estava orando, Deus, e Deus me deu uma mensagem. Eu parei a minha oração para escrever a mensagem que Deus me deu. Diversas mensagens que eu ministrei aqui foram no meu tempo de oração. Fui orar de manhã para apresentar o meu dia, minha vida, e Deus me deu uma mensagem, eu parei para escrever. Porque são os momentos que Deus encontra para poder agir em nós, mover em nós através de nós. Quantas vezes oramos, fomos orar, e veio o pensamento sobre uma pessoa, a situação que aquela pessoa está passando, e você apresentou, porque era Deus querendo te usar para mover algo a favor daquela vida do mundo espiritual. Então nós precisamos andar mais assim. Então não é um jargão. Crente que não ora é um crente sem poder, é um crente com uma vida sem resultado, é um crente com uma fé insegura, porque as nossas orações, quando são respondidas, causam em nós uma confiança, uma fé, uma segurança de que Deus está nos ouvindo e agindo. Então, se oramos pouco, vemos poucas respostas, e poucas respostas produzem uma fé fraca. Uma fé que qualquer situação, qualquer tribulação, qualquer demora, ela acaba, ela desiste, ela para. Então, se você está andando na rua de manhã, se você está saindo de casa sem oração, se você está fazendo algo sem oração, você está fazendo algo sem proteção, você está fazendo algo desarmado, você está andando no meio do mundo onde estão lobos querendo atacar, e você não tem uma espada, você não tem uma armadura, você não tem uma proteção. Porque se você não consagra, se você não apresenta, se você não pede Deus para andar os anjos à frente, preparando o caminho, quanto mais você ora, mais anjos vão, mais ação tem, mais movimento acontece. Porque o Espírito Santo move em você o que você precisa orar, o que você precisa apresentar, para que Ele possa, através daquela inspiração no seu coração, apresentada em oração no mundo espiritual, quebrar uma barreira, fechar uma brecha, abrir um caminho, uma nova porta, para que você possa acessar as bênçãos de Deus para a sua vida. Então não podemos andar desarmados, desprotegidos, né? E não podemos deixar a nossa casa assim. Não podemos deixar aqueles que nós amamos desprotegidos. Eles não oram, então nós precisamos pagar esse preço. Eles não fazem, eles não estão na presença, então nós que estamos, sabemos dessa batalha espiritual, precisamos mover isso a favor dessas pessoas. Então muitas das vezes a responsabilidade vai ser nossa, porque nós sabemos da batalha espiritual. Eles muitas das vezes nem sabem do que está acontecendo, do que está à volta deles. Então nós não podemos sair de casa, ou nem ficar dentro de casa sem orar, porque se você fica dentro de casa sem orar, daqui a pouco o maligno, o demoniado está batendo na sua porta, o mal está vindo e querendo te afrontar ou querendo entrar. Então nem para ficar dentro de casa nós podemos ficar sem orar. Nós temos que proteger a atmosfera do nosso lado, a nossa volta, o nosso bairro, porque nós não sabemos em que momento o mal pode atacar, pode tentar. Então nós precisamos a todo momento estar em espírito de oração. Então quem entende isso é vitorioso, porque começa a vencer as batalhas no mundo espiritual, e blindamos a nossa vida, protegemos a nossa casa, protegemos nossos filhos, protegemos os nossos bens, as nossas coisas. O que nós temos é protegido para que não seja roubado, porque quando você blinda para Deus proteger, é igual aquele carro que tem alarme. Se tem um carro com alarme, um carro sem alarme, o ladrão vai roubar qual? Ele vai no mais fácil, que vai chamar menos atenção. Se tem uma casa protegida com cerca, com câmera, outra sem proteção, aonde o ladrão vai priorizar para entrar? Na que vai dar mais trabalho e pode ser pego, ou na que está mais fácil? Se ele sabe que as duas têm bens, tem televisão, tem o que possa levar. Então o diabo é a mesma coisa, ele vai atacar qual família? Primeiro, a que está protegida pelas orações, os anjos, ou aquela que está desprotegida? Ele vai atacar a primeira desprotegida, ele vai até tentar na outra, mas os anjos não vão deixar. A casa está blindada, a unção está lá. Você ora, você unge a casa antes de dormir. Ele não vai te perturbar, ele não vai conseguir perturbar o seu sono, ele não vai conseguir certas malignas passarem, porque você está trabalhando no mundo espiritual para quebrar aquilo.
Mas quem não faz isso está desprotegido, está desarmado. A única coisa que ele tem é a misericórdia de Deus que sempre nos guarda. Mas só a misericórdia permite muita coisa na vida do crente. Só a misericórdia deixa muita coisa acontecer. Agora, a santidade barra, a oração impede. Então nós precisamos agir assim, para não viver dependentes da misericórdia. Nós não podemos viver só dependentes dela. Precisamos, toda vez que o Pai pega água para nós precisamos levantar lá, pegar água para nós e ainda servir os nossos irmãos. Não é assim? Quem quer servir primeiro, sirva a todos. Se você não quer a bênção, você tem que cumprir o chamado de Deus. Então nós precisamos fazer isso para que os nossos filhos estejam protegidos e garantidos. Então precisamos crer nisso, que a oração do justo, a oração com fé, ela pode muito, ela pode fazer muitas coisas. Tiago 5 fala lá, ela pode mover muita coisa no mundo espiritual. Então quando nós paramos para observar isso, né? Quando você para observar cada movimento na Bíblia, cada grande ação na Bíblia, cada acontecimento na Bíblia, aconteceu depois de uma oração, ou em resposta a uma oração. A Bíblia é repleta de momentos que falam isso para a gente, que mostram a importância disso. Mas muitos crentes hoje têm negligenciado o tempo de oração. Muitas pessoas, muitas igrejas hoje têm sido bombardeadas por falta de um grupo de oração, por falta da oração da igreja. Então o diabo tem conseguido espaço, porque ao invés da igreja atacar o inferno, ela está acomodada ao ar-condicionado, cantando e buscando as bênçãos materiais, passageiras e terrenas. E enquanto isso o diabo está construindo um inferno à nossa volta, está fazendo um mundo diabólico. Porque falta de oração pelo governo, pelo país, pela direção, pelas escolas, pelos estudos, pela polícia. A polícia precisa ser orada, a gente precisa orar para que Deus proteja eles. Tem que orar para que o mal, que o tráfico acabe, para que a prostituição acabe, a bebedeira acabe nesse país. Nós precisamos agir para que isso diminua. Então, infelizmente o diabo tem ganhado espaço e o mundo jaz no maligno, porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. Mas muitos têm deixado à mercê do diabo, não têm ocupado o espaço deles, não têm lutado, não têm cuidado dela, não têm governado. Nós precisamos exercer o nosso domínio, o nosso governo. Aqui não, Satanás, nesse bairro não, nessa cidade não. Sai desse país em nome de Jesus. Você não vai ficar no governo, não pode ficar no governo. Então a igreja tem que mostrar que nós somos o dono, os herdeiros dessa terra. Deus deu aos filhos dos homens, não podemos entregar para o diabo. Ele está tentando ocupar, e ele está conseguindo ocupar muita coisa, porque a terra que não tem dono, ela é ocupada. Então nós temos que mostrar que ela tem dono sim. Nós estamos aqui para dominar. Mas a igreja faz isso aonde? A nossa guerra, o nosso campo de batalha espiritual. Então precisamos ocupar o nosso espaço, herdar essa terra, conquistá-la de volta, conquistar o domínio que é nosso. E o domínio que é nosso nós conquistamos através da oração, da imposição no mundo espiritual, né? Porque somos nós os filhos. Então é no mundo espiritual que fazemos isso através das orações. O nosso campo de batalha, a batalha é espiritual, não é contra a carne. Então nós precisamos levantar a nossa vida ali e fazer orações com fé, orações específicas, apresentar detalhes. Porque Deus quer ouvir detalhes para que quando acontecer não tenha desculpa de falar que foi sorte, que não, você só falou isso. Não, eu dei detalhes. Eu expliquei, eu especifiquei, eu quero que Deus faça assim. Deus vai agir assim, eu vou orar para que Deus faça assim, assado, para que a pessoa venha. Foi coincidência, você falou que ia orar? Não foi coincidência, foi resposta de Deus à minha oração. Mas quando a gente faz no vago, quer dizer que a gente está jogando maduro para ver se dá certo. Se der certo foi eu que falei, mas se não der, eu não fui específico. Eu vou orar para que Deus prepare um serviço bom para você. Eu vou orar para que Deus cure essa enfermidade. Eu vou orar para que o médico vai olhar lá e falar, está curado, do nada, não sei como aconteceu. E a pessoa vai falar, não foi fulano que orou por mim. Então nós precisamos fazer orações específicas, apresentando detalhes do que queremos. E nós vemos a Bíblia repleta desses movimentos, mostrando para nós. Daniel, quando a vida dele foi ameaçada, junto com os sábios e os adivinhos ali, o que ele fez diante do rei Nabucodonosor? O rei, espera um pouquinho, não mata eles não, eu vou orar e o Deus dos céus vai me responder, vai me dar a direção daquilo que nós temos que fazer, dentro daquilo que o Senhor teve no sonho. Então vidas foram poupadas pela oração de Daniel a Deus.
A dele e a dos outros foram poupadas por causa de uma oração. Mas e nós, quando ameaçados, o que temos feito? Temos orado? Temos nos posicionado diante de Deus, diante das pessoas, falando, eu vou para o meu quarto, eu vou orar a Deus? Nós temos aproveitado as oportunidades para dizer, peraí, deixa que eu vou orar para esse patrão, deixa que eu vou orar para essa situação, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque às vezes aquela dificuldade é uma oportunidade de Deus para que a gente exerça, levante a voz, fale, exerça essa autoridade, faça o nome de Deus ser glorificado através de uma resposta nossa. Então Deus vai nos ajudar nessa luta. Deus vai te ajudar nessa luta, eu vou orar e Deus vai te dar vitória. Quando Deus faz, a pessoa, foi a oração de fulano, e começa a querer a mesma coisa, a mesma bênção, começa a orar também. Então o poder de uma oração é muito grande. Isaías 38 vai nos dizer lá que o rei Ezequias, o fim dele foi decretado, a morte dele foi decretada. Deus mandou o profeta, o Senhor mandou o profeta lá falar para ele, põe sua casa em ordem que você vai morrer. O que Ezequias fez? Ezequias foi para o canto dele, ele foi para o cantinho lá diante da palavra e foi orar. E o que a oração dele fez com ele? A oração dele moveu o coração de Deus e fez o profeta voltar. O profeta que tinha acabado de decretar o fim dele, voltou lá e teve que falar com ele. Foi lhe dado 15 anos. Uma oração acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. Mudou o fim dele que estava decretado para 15 anos de vida. Olha o poder de uma oração, que muitas das vezes a gente negligencia e deixa passar. Então a oração sincera pode fazer isso, pode mudar. Então o profeta voltou e decretou 15 anos. E nós temos feito orações pelos nossos filhos, para que Deus proteja a nossa casa. Nós temos orado a Deus pelos nossos pais, para que Deus acrescente dias de vida a eles e saúde para eles. Muitas das vezes a igreja não tem se preocupado com isso. Nós temos se preocupado com tantas coisas e negligenciado o mais importante. Então 1 Reis vai dizer, no capítulo 18, que Elias orou e a seca veio. E Elias, no 18, vai dizer que ele orou para que voltasse a chover. Mas ele não orou uma vez só, ele precisou orar várias vezes. E muitas das vezes nós queremos orar uma vez só e ser atendido. Elias, que andava ali, olha o profeta Elias, um dos maiores citados na Bíblia, ele teve que orar várias vezes para que Deus não enviasse a resposta. Então ele orou até ele ver um sinal que Deus respondeu. Muitas das vezes a gente ora e desiste, larga para lá, não insiste. Se você não insiste, não tem valor para você, não tem importância para você. Muitas das vezes Deus vê que tem importância e que você quer, é quando você permanece construindo aquilo diante de Deus através da oração. Então muitos de nós infelizmente paramos e desistimos de orar porque não fomos atendidos na primeira. Mas não funciona assim. Isaac, a Bíblia mostra que Isaac orou ao Senhor por 20 anos para que a esposa dele tivesse um filho. Rebeca era estéril. Está lá. Foram 20 anos para que ela tivesse um filho. Mas Deus atentou a oração dele e ele recebeu a bênção que ele tanto buscava. Então não importa quanto tempo você está orando pela sua vitória, pela restauração da sua família, pelo seu filho, pela sua casa, pelos seus sonhos. Importa como vai ficar, se você vai insistir, se você vai orar ou se você vai desistir. Ele não desistiu e recebeu a vitória dele. Quantos anos Ana orou por um filho, sendo humilhada por Penina? Quantos anos ela sofreu ali? A Bíblia nos mostra que diante das orações sinceras dela, o Senhor respondeu. Mas ela fez oração com propósito, ela não queria uma oração para exibir para as outras pessoas, para a Penina também tem. Não. Ela fez uma oração com propósito diante de Deus. Deus, se o Senhor me der, eu vou entregar ao Senhor, eu vou consagrar ao Senhor. Então muitos não tem porque pede mal, faz as orações erradas, aí não são atendidos, ainda saem frustrados, desistem da presença, porque fizeram orações erradas. O nosso coração precisa estar sincero, a nossa oração tem que ter propósito. Não é para mim, é para o reino, é para a família, é para Cristo. Quando nós oramos pelos outros, a nossa vida é mudada. Quando nós oramos com propósito, Pai nosso, é nossos irmãos que estão perdidos, aflitos. Quando nos preocupamos em buscar o reino para as pessoas, as coisas que nós precisamos nos são acrescentadas. Então muitas das vezes nós nos distraímos demais com nós e as pessoas estão ficando para depois. Então ela recebeu
diante de Deus esse menino que ocupou o cargo de juiz, sacerdote e profeta. Olha o privilégio que ela teve, mas por causa das orações insistentes. Então ela não parou de orar. Mas muitos hoje têm perdido a batalha porque têm desistido, não têm recebido a vitória porque têm desistido, ou têm recebido, ou orado mal. Então nós temos que entender que as nossas orações não são um pedido feito no Mercado Livre, que muitas das vezes você pede hoje, chega amanhã. As nossas orações não são um esfregar da lâmpada do gênio, e o gênio tem que fazer o que eu pedi agora e realizar o meu desejo. Eu tenho 3 desejos diante do gênio, não. Então nós temos que entender que a nossa oração é um clamor ao juiz que faça justiça a nosso favor. É um clamor ao Deus de amor e de misericórdia para que atenda a minha oração, para que responda. E que a nossa fé produza esses resultados. Então muitos estão achando que é planta mágica. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com um tempo determinado. A Bíblia mostra para nós, é um tempo, é um propósito de Deus para cada coisa. Então Deus às vezes te move para orar por algo porque chegou o tempo, ou às vezes não. A oração sua é só a semente para lá na frente alguém jogar, regar com palavras e aquela pessoa transformar. Mas nós precisamos entender que as nossas orações fazem parte do propósito de Deus, e um propósito muito maior. Então começa através das nossas orações, mas tem que entrar em ação a igreja. Não podemos ficar só em palavras, né? Então nós vemos outro exemplo disso, os grandes milagres de Jesus. Jesus não fazia nada, o Filho de Deus não fazia nada sem antes orar. Vivia em oração. A todo momento a palavra mostra Jesus em oração, nos dando exemplo de como deve ser a nossa vida. Então se queremos viver milagres, queremos tomar decisões certas, precisam ser feitas assim. Nossas decisões debaixo de oração, nossas atitudes, nosso dia. Não pode, se alguma coisa te faz tomar uma decisão de supetão, desista, não é de Deus. Se não te dá tempo de pensar, de buscar o entendimento de Deus, a resposta já é rejeitar. Agradeça a oportunidade e siga a sua vida. Então nós vemos lá no Pentecoste, antes de acontecer o Pentecoste, o que acontecia? Os discípulos oravam, aí a presença de Deus desceu. Então quando nós estamos orando, a presença desce, a resposta vem, o entendimento vem, a direção vem. Paulo e Silas, eles estavam presos, eles estavam passando por situação e foram libertos, mas antes deles serem livres, o que aconteceu? Eles estavam orando, e orando veio o anjo, eles foram libertos. Então nós precisamos entender isso, que a nossa oração pode mover o favor de Deus a nossa vida. Então nosso compromisso com a oração precisa ser grande. A rainha Esther venceu porque ela orava, o povo orava, e em jejum muitas das vezes precisamos. E Deus mudou o cativeiro. A armadilha que era para um virou para outro, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque a igreja está em oração. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que ora. Não é um grupo que ora, é uma igreja que ora. Deus quer uma igreja inteira orando, porque a batalha aumentou. Então como nós estamos enfrentando as nossas batalhas? Com pouca oração, é com pouca luta, é com pouco investimento. Então, a nossa vida de oração precisa investir tempo. Nós precisamos aumentar o nosso tempo. Se você pega um celular que está acabando a bateria e põe para carregar 5 minutos, ele pega a carga total? Você vai conseguir usar em quanto tempo? Não vai usar muito tempo, porque ele está descarregado. A nossa oração carrega a nossa alma, carrega o nosso espírito. Nossa oração é combustível no mundo espiritual para a ação dos anjos. Anjos são ministros do Senhor que trabalham a favor daqueles que vão te herdar o reino. Nós precisamos alimentar, carregar o mundo espiritual, nos carregar. Nós nos carregamos. A oração move algo em nós e carrega o nosso espírito. Está abatido, está triste, vai orar. Está feliz, vai orar. Aí nós carregamos a nossa bateria e tentamos vencer o dia a dia. Sem oração, chega no final do dia, nós estamos xingando, brigando, nós estamos reclamando, murmurando, porque oramos pouco. A nossa bateria para resistir às aflições, a nossa resistência diminuiu. Então nós precisamos passar tempo com Deus, devemos orar sem cessar e crendo que Deus pode fazer e pode mover. Mas a oração não caminha sem a obediência, né? Provérbios 28:9 vai dizer que Deus não dá poder àqueles que não respeitam a sua palavra. Então por isso a nossa vida precisa estar sempre
abraçando os mandamentos, a obediência de Deus, de mãos dadas com a palavra, a fé que traz a mudança, a resposta à oração, tem que caminhar com as obras de obediência, porque aí o mover vem. Então, nós temos um monte de histórias que mostram vidas mudadas. O nosso tempo está acabando, mas nós, diante dessas orações, dessas situações, nós não podemos ficar apáticos. Quantos testemunhos já vimos de pessoas que oraram anos para a casa própria, pela cura dos filhos, pela libertação, e aconteceu? Porque Deus responde a oração. Então nós conquistamos muitas coisas debaixo de oração. Os grandes homens usados por Deus para os avivamentos, quantas horas eles passavam em oração? Então, se nós queremos a nossa família avivada, a nossa vida avivada, o nosso país avivado, nós precisamos, se queremos ver um avivamento perto de nós, pessoas vivas novamente, restauradas, nós precisamos ter vida com oração, Queremos milagre, mas o quanto temos orado por isso? Quantas pessoas estão aí? Às vezes está passando uma prova, você fala, tem que orar, hora de madrugada, e quer viver milagre? Quer viver resposta? Quer melhorar o que ali, se não melhorar a vida de oração? Então nós precisamos reservar no nosso tempo, nosso dia, tempo para passar com Deus. Porque se a gente não reserva tempo para passar com Deus, nós vamos perder tempo com tantas outras coisas. Você perde tempo com o celular, você perde tempo olhando para o tempo. Então nós temos que dedicar, falar, não, agora eu vou orar, esse dia, esse momento eu vou tirar para orar. Porque se você não tirar esse tempo para orar, você vai perder ele de qualquer forma. Só que se você usa ele em oração, você está ganhando, você está investindo no seu tempo. Então não perca tempo à toa, vá para o seu quarto, se derrame diante de Deus, apresente a Ele, passa ali tempo fazendo gratidão, agradecendo pelo que já tem, consagrando o que vai ter, o que tem, pedindo ajuda por você, para a sua família. E se você não está conseguindo orar, eu só consigo orar muito pouco, eu não consigo orar direito, então comece a clamar, vai para o seu quarto em oração, Deus me ajuda a orar, Deus me ajuda a orar, Deus me ajuda a orar, e daí a pouco o seu clamor se torna uma oração. Deus não pode ficar assim, Deus reforça meu coração, Deus transforma a minha vida, Deus alcança a minha família, Deus cerca a minha volta, Deus tira, começa a virar uma oração. Então se você não tem palavras, começa a pedir, Deus me ajuda a orar, me ensina o que é para orar, e repita aquilo até que aquilo se torne uma oração, porque o Espírito Santo vai te responder no seu coração e te mostrar o que você precisa fazer. Nós vemos aqui, no culto de crianças, Jonas estava no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe, orou, e Deus respondeu a oração dele, e fez o peixe trazer ele de volta e jogar ele na praia, para cumprir o propósito de Deus. A oração de Jonas mudou a vida dele, o posicionamento dele. Então não tem lugar, pode ser no fundo do poço, se orarmos a Deus, pode ser em cima da montanha, se orarmos a Deus, mas nosso coração não pode ser igual o fariseu em cima da montanha, Tem que ser igual o publicano, Deus perdoa os meus erros, meus pecados, Deus me ajuda. E Deus sempre ouve a nossa oração. E Ele não só ouve, que Ele responde às nossas orações. Então nós precisamos crer nisso. Então Lucas mostra lá a parábola, Lucas 18. Jesus conta para nós a parábola do dever de orar sempre, sem cessar, sem desanimar. Porque Deus, se o juiz respondeu a oração daquela mulher que tanto, atendeu aquela mulher que tanto insistia, quanto mais Deus não vai atender aos seus escolhidos, aos seus chamados, aos seus eleitos, Deus em sua justiça Deus fará justiça aos escolhidos. Então nós precisamos orar sem cessar, clamar de dia e de noite se preciso. Então não pare, não desista, não diminua as suas orações, mas pelo contrário, aumente as suas orações. Quando a guerra aumentar, aí que nós precisamos aumentar o nosso posicionamento, as nossas orações, orar por entendimento, para que Deus dê entendimento, orar com entendimento também, entendimento que a vontade de Deus é maior do que eu e a minha vontade. Nós precisamos orar, apresentar as estratégias, pedir a Deus direção de estratégias para agir. Deus, coloque pessoas no caminho do meu filho, para que pessoas que ajudem ele a entender e voltar para a tua palavra. Deus, tire do caminho do meu filho, daquela pessoa, aquelas pessoas que estão atrapalhando ele de servir a Deus. Ó Deus,
meu marido falou que no serviço ele quase caiu de moto. Repreenda todo espírito maligno que tenta derrubar. Nós temos que fazer orações específicas. Deus, lá no serviço, meu patrão está fazendo isso e isso. Pai, como é que eu faço? Então, apresentar de Deus, pedir a Deus estratégias. Porque nas orações Deus fortalece o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso sentimento, para que nada nos abale. Pessoas que às vezes estão tentando nos abalar, mas como nós temos vida de oração, elas não conseguem nos abalar. Porque às vezes elas nos agitam hoje, nós vamos para o quarto orar, e Deus fortalece o coração. Chega de manhã, você está renovado, chega de manhã, você está calmo, chega de manhã, você está tranquilo, chega de manhã, você está seguro, porque em oração o Espírito de Deus te renovou. Então nós precisamos manter-nos firmes, porque perto está o Senhor. Então maior são as batalhas, maior são as lutas, maior deve ser o nosso tempo de oração. Se queremos viver grandes coisas, se queremos ter grandes vitórias, nós precisamos passar tempo de joelho diante de Deus. Amém? Então essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Nesse tempo nós precisamos aumentar, intensificar a nossa batalha espiritual. Nós precisamos crer nas orações. Nós precisamos entender que foram elas que moveram o sobrenatural, que foi através delas, que foi o ponto de partida para que Deus movesse algo. Deus responde fé, mas oração é o ponto de partida da fé. Então quem ora crê que Deus está ouvindo, que Deus está atendendo, que Deus se importa. Então o nosso coração precisa se derramar diante de Deus. Então passe tempo. Se você quer grandes mudanças à sua volta, na sua vida, se você quer que aquelas pessoas sejam transformadas, invista tempo de oração, porque é com o tempo que as coisas acontecem, é com o tempo que as coisas crescem, é com o tempo que as coisas mudam. Mas se eu parar de regar a planta, ela morre. Se eu insistir em regar com orações, ela vai crescer, ela vai dar frutos. Se ela cresceu, eu parar de cuidar, vai dar bicho, vai dar largata, mas se eu continuar cuidando com as minhas orações, ela vai continuar bonita, ela vai continuar florida. Então nós cuidamos, nós regamos, nós plantamos, nós cercamos com as nossas orações. E quando entendemos isso, a coisa fica diferente à nossa volta. Quando aumenta os ataques do diabo e você se distrai, você perde. Mas quando aumenta os ataques do diabo, se aumenta as suas orações, ele fugirá de vós. Ele não resiste. Então, voltemos nós a dominar, a mover, a agir no mundo espiritual, para que os milagres, as respostas e o mover de Deus volte a acontecer ao redor da vida, da casa do crente, do cristão, daquele que tem fé em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos, nesse ponto, sobre os seus pés.